tirar de dentro, que as pessoas já são um diamante bruto, né? Esperando simplesmente ser lapidados, e que Sócrates acreditava que você fazia isso por meio do diálogo, né? Da dialética, que a própria pessoa chegaria às suas conclusões, à sua verdade, a partir desse exercício. Ótimo. Bacana bem demais, profundo. Perfeito. E eu já gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Porque eu sei que os dois são estudantes de filosofia, né? Porque o professor também estuda, não para nunca. Com certeza. E eu sou o único, mais ou menos, que leigo aqui no assunto, então eu já vou jogar essa bomba para vocês. Tem filósofos que classificam, que explicam a filosofia de maneiras diferentes. Ninguém, quando pergunta o que é filosofia para você, cada um responde de uma forma. Então eu vou jogar essa bomba para vocês, mas queria que vocês falassem de forma mais simplificada, porque para a galera que está lá e não é entendedora do assunto, entenda. O que é filosofia? Pode começar, Rafael. Eu vou te devolver uma pergunta primeiro, hein, Wilton? É porque o filósofo gosta de perguntar, vai segurando aí. Já vai começar com a maiútica pra cima de mim. Pô, aí ó, você já tá bem, já tá entendido, olha só. Você tem uma série de crenças de vida, não tem? Tenho. Você não construiu isso ao longo das suas vivências e refletindo sobre isso, tomando decisões na sua vida? Sim, a gente sempre tem mais perguntas do que respostas. E quando a gente tem as respostas, a gente tem mais perguntas. É um filósofo nato. Obrigado. Então, filosofia é essa necessidade que a gente tem de aprender, de refletir e de construir. Né? É algo relacionado que vai, de fato, levar as nossas crenças para algum lugar, os nossos valores. Né? A gente toma decisão baseado nos nossos valores. E quando a gente não tem eles muito claros, na verdade, é que a gente costuma ver que a nossa vida vai indo para uma direção que a gente não quer. Fica tudo confuso. Fica tudo confuso, exatamente. A gente não tem clareza, né? Então, eu vejo assim, todo mundo é um filósofo em potencial, se tem essa atitude de levar uma vida mais refletida, tá? Então, filosofia é isso, é essa busca pelo saber, não só pelo conhecimento técnico e etc., mas por um saber de vida. É por isso eu gosto mais do termo sabedoria do que conhecimento, porque a gente reconhece alguém sábio não pelo tanto de conhecimento que acumulou, porque se fosse assim o Google ia ser o mais sábio de todos. Verdade, exatamente. E não é, né? E, na verdade, sabedoria tem essa questão de saber aplicar esse conhecimento na nossa vida prática. Muito bom, muito bom. Bacana demais. O conceito que eu sempre dou, né? Porque a própria descrição da palavra já prevê que é você ser amigo do conhecimento, ou seja, filosofia nada mais é do que você ser um amante por aprender, é uma pessoa que não se contenta com as verdades postas e acreditam cegamente nela. E assim que surgiu no rompimento dos mitos até o desenrolar da filosofia ao longo das eras, né? Porque as pessoas simplesmente acreditavam cegamente lá em tudo que se dizia. E aí começaram os primeiros filósofos a querer romper esses padrões. Então a filosofia ela traz esse intuito de você querer estudar e querer identificar o porquê que uma verdade é posta como tal. Porque se você fala que algo está acontecendo de uma determinada forma, mas aquilo não exerce uma coerência naquela frase, naquela argumentação, e há vácuos, por que não entender o porquê que existem esses vácuos? E isso para todas as áreas da vida. Eu acho que a filosofia ela requer essa questão do entendimento, de ter uma intencionalidade, um propósito, e buscar achar respostas por onde aquilo que se tenta esconder ou que se tenta camuflar como verdade absoluta. E começou com os questionamentos sobre a religião da época na Grécia Antiga, né? Os mitos, com Tales de Mileto e tudo, e vem até hoje. Exatamente. Aí eu queria ver com o Rafael o que ele acha aí como que se deu aí essa parte dos mitos, por que as pessoas eram tão cegas em acreditar em tudo que era posto e somente uma minoria que realmente se dispunha a pensar. Por que o ser humano, será que ele sempre foi assim? Ele sempre acatou aquilo que era posto? E qual que é a conexão que a gente consegue fazer entre os mitos daquela época com a realidade que a gente vive hoje, com tanta informação, tanta tecnologia? Como é que você consegue estabelecer um parâmetro? A gente mudou mesmo a partir do momento que abrimos mãos dos mitos ou não? Ainda está enraizado isso hoje? Na verdade, acho que existem duas facetas aí, dois pontos de vista de análise, Michael, que é o primeiro o seguinte, os mitos,
em toda a civilização, né, eles têm uma característica de que eles contêm uma realidade psicológica dentro deles. Então, eles nunca podem ser levados ao pé da letra. É interessante que, por mais que a gente fale dessa quebra com os mitos, Freud, quando ele vai construir toda a teoria psicanalítica dele, né, e analisar a psique humana, ele usa como base, né, esses mitos e como eles ainda se relacionam com a nossa vida, com a nossa realidade psíquica, assim como Nietzsche vai poder fazer isso, certo? Só que o mito, se ele é levado ao pé da letra e não por essas chaves que estão escondidas dentro dele, assim, que são uma forma de passar o conhecimento como uma parábola, e a gente usa isso até hoje, né? E ele vira uma coisa literal, ele leva ao fanatismo, ele leva à superstição, né? E a gente tem momentos de quebra disso ao longo da história, mas na verdade a gente tem pessoas muito supersticiosas hoje ainda, né? E temos vários tipos de mitos modernos que a gente vai construindo, muitas vezes fantasiadas de teorias científicas ou pseudocientíficas, que as pessoas acreditam, né? Então eu acho que de maneira nenhuma a gente superou o mito antigo, ou a ideia de um misticismo ou de uma superstição não está superado, ao mesmo tempo que vários dos mitos antigos a gente não compreendeu ainda pelas profundas chaves que eles têm, e que de alguma maneira eles ainda conversam com a gente porque faz sentido, e a gente fica revisitando, fazendo versões modernas desses mitos, e de algumas maneiras isso funciona, às vezes funciona se isso é bem feito, ou às vezes a gente põe vestes modernas e tenta fazer uma desconstrução e etc, e vira uma porcaria, na verdade, né? Não, com certeza, cara. E assim, isso que você citou aí da parte do Freud, né, que realmente ele utiliza na abordagem dele algumas questões aí para exemplificar comportamento, né? É interessante porque os mitos, querendo ou não, eles têm um caráter lúdico, né, educativo, até para fazer analogias, para a gente fazer alguns comparativos. Os arquétipos também servem para explicar algumas questões, principalmente na parte da psicanálise, né, que ela, às vezes, dependendo da abordagem do terapeuta, traz muitos arquétipos para filtrar a questão dos comportamentos e ficar fácil de mapear e trabalhar em cima daquilo. E essa parte que eu acho bem interessante. E aí você que tem a formação aí na psicanálise também, né, que querendo ou não, ela está casada, né, com a filosofia. A psicologia, há um tempo atrás, que também está casada com a psicanálise, ela acabou se desvinculando da filosofia, que antes era uma coisa só, né? Aí, para a gente entrar nessa parte e estabelecer um parâmetro aí com a modernidade, a contemporaneidade, eu queria que você explicasse aí para quem está nos assistindo agora uma coisa que é muito comum das pessoas confundirem, né, o que é a psicanálise e a psicologia, e também explicar como que a filosofia ela deixou que a psicologia caminhasse por conta própria. Como que surgiu essas duas questões e também a comparação com a psicanálise? Olha, esse é um assunto complexo que dava um episódio por si só, tá? Mas tentando ser sintético aqui, né? De maneira geral, a partir do século XVII, XVIII ali, a gente vê uma ramificação da ciência, que o Wilton até colocou aqui, né? Filosofia é a mãe de todas as ciências. Porque, na verdade, quando a gente via um filósofo da antiguidade até a Idade Média, o início da Idade Moderna ali, você sempre via filósofo, matemático, arquiteto, não sei o quê, né? Um monte de título. Porque, na verdade, se estudava e o conhecimento era um só. Não tinha essa repartição por diversas especialidades como tem hoje. Isso é algo que começa a surgir mais ali do positivismo para cá. E dentro disso aí, quando Freud começa primeiro estudando a psiquiatria, né? A formação inicial vai para o lado da medicina, tá? E aí ele começa a entender que a psiquiatria do tempo dele não era o suficiente para poder entender os processos psíquicos, porque se pressupunha que todo o processo ali era biológico, né? E ele falou assim, não, tem outros processos que ocorrem no âmbito do psíquico que o biológico não explica, não se encontra raiz no biológico. E aí ele começa uma proposição ali do que vai se tornar a psicanálise, porque a psicologia moderna, naquele tempo, estava muito ligada à psiquiatria ainda e dependente dela. E ele precisa fazer um rompimento. E aí ele rompe, e aí ele vai, inclusive, buscar muito na filosofia.
né? Todos os exemplos e a construção que ele vai fazer ali é filosófica, tá? Pelo menos em quem ele está buscando, os autores que ele está se apoiando são filósofos, embora Freud não era um cara muito de dar crédito às fontes às quais ele estava utilizando, tá? E aí, a partir disso, a psicanálise e a psicologia vão andar em linhas paralelas, com muitas interseções, mas ainda assim com características e diferenças próprias, tá? E a filosofia moderna, né, ou contemporânea aí, vai se aproximar muito mais da sociologia do que era inicialmente o propósito filosófico, tá? Então, por isso, a filosofia moderna fica muito mais em volta de questões ali de discutir a sociedade e o indivíduo, mas o indivíduo enquanto relação com a sociedade. E aí se aproxima muito das correntes políticas, né? E acaba não discutindo tanto o ser, que era uma característica essencial dos clássicos e que vai até ali os filósofos modernos alemães, que também ainda estão discutindo o ser, mas começa ali já uma fase de transição, um pouco de mudança como essa discussão.